Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. Então, minha gente, dando continuidade aos nossos estudos sobre reprodução, nas próximas aulas, nesta e na próxima aula, nós vamos começar a falar especificamente da reprodução das plantas e a reprodução nos animais, tá ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a reprodução nas plantas. Bom, as plantas pertencem ao reino Plantae, né? Alguns chamam de reino Metaphyta, e esse reino ele reúne algumas características, como, por exemplo, ser formado por seres pluricelulares, autótrofos fotossintetizantes, tá? E que, portanto, sendo, na maioria, formadores de pelo menos tecidos, a maioria, tá? E que são representados pelas plantas, como nós chamamos vulgarmente. As plantas elas são divididas, na realidade, hoje em dia, em 12 divisões distintas, ou filos distintos. Tá? Mas para facilitar aqui, nós vamos usar alguns termos que não são mais oficiais, mas continua sendo bastante utilizado historicamente e é mais simples, né, de vocês entenderem a classificação das plantas. Então veja bem, seguindo esse pequeno mapa, o cladograma, nós temos o seguinte: a partir de ancestrais comum a todas as plantas, que acreditamos tenha sido um ancestral que pertence ao grupo das algas verdes, certo? Teria dado origem primeiramente às algas que nós conhecemos hoje. Com o surgimento do embrião, tá, atrelado ao corpo do adulto, surgiu pela primeira vez um grupo de plantas chamado de briófitas, vulgarmente chamado de briófitas. Nesta época, escala evolutiva, o surgimento de vasos condutores de seiva, certo, levou ao surgimento de outro grupo de plantas, que são as pteridófitas. Com o passar do tempo, mais recentemente, houve o surgimento de sementes e aí as plantas passaram a incluir outro grupo importante que são das gimnospermas. E por fim, o surgimento de flor e fruto culminou com o surgimento das angiospermas. Então aqui nós temos briófitas até angiosperma formando o reino Plantae. As pteridófitas, gimnosperma e angiosperma são chamadas de traqueófitas porque elas têm vasos condutores de seiva. As briófitas, portanto, não têm, porque os vasos surgiram nesse momento aqui. E as espermatófitas, que são plantas produtoras de semente, só apareceram depois do surgimento da semente aqui, portanto, somente as gimnospermas e angiospermas. E esse é o nosso quadro evolutivo dos principais grupos de plantas que nós conhecemos. Vamos para as briófitas. A expressão briófita quer dizer musgo planta, né? Ou uma planta chamada musgo, tá? Que na realidade é o primeiro grupo de plantas, e o primeiro grupo de planta a tentar invadir a parte continental do planeta, eles tiveram algumas adaptações importantes que foram selecionadas, mas ainda há bastante limitação com relação à sua independência com relação à água do ambiente. Aqui nós temos alguns representantes desse grupo. Deixa eu colocar aqui o marcadorzinho. Aqui nós temos o grupo das briófita, que é um musgo, né, uma plantinha completa. Aqui nós temos o antócero, que é uma planta de clima frio, nós não vamos encontrar muito na nossa região. E aqui nós temos as hepáticas. Então esses são os três principais grupos de briófitas. Aqui nós temos um modelozinho da estrutura do corpo de um musgo, que é o nosso modelo que nós vamos usar. E você pode perceber pela figura que nós temos duas fases da vida desses indivíduos. Uma que é chamada de gametófito, que é clorofilado, encontra-se rizóides, né, cauloide e filóide,
que são estruturas com as mesmas funções dos órgãos nas outras plantas, mas que ainda não se constituem órgãos. Essa é a fase duradoura dessa planta. E acima você tem o esporófito, tá? Com a haste e a cápsula, que é o local onde se produz esporos. Tá ok? Então o esporófito é a fase assexuada que produz esporos, e o gametófito, como o próprio nome sugere, é a fase sexuada que produz gametas. E, portanto, assim se constitui o que nós chamamos em biologia de alternância de gerações. Durante um determinado tempo de sua vida, a planta se reproduz sexuadamente e em determinado momento ela também se reproduz assexuadamente. E assim uma fase origina outra fase. Gametófito produzindo gametas origina o esporófito, e o esporófito produzindo esporos origina gametófitos. Isso nós chamamos, como eu já falei, alternância de gerações. Então vamos lá. No ciclo de reprodução, você tem aqui o gametófito feminino e o esporófito. Aqui nós temos a cápsula, que é o esporângio. Aqui dentro vai acontecer um processo especial de divisão celular, onde o número de cromossomos das células vai diminuir pela metade, e caracterizando assim a reprodução assexuada, chamada esporulação. Desse processo resultam os esporos. Essa cápsula se abre e lança no ambiente esses esporos. Esses esporos, encontrando condições adequadas para o seu desenvolvimento, eles começam a se multiplicar e se organizar, gerando, por germinação, os gametófitos. Essas plantinhas, os gametófitos, eles têm geralmente o gametófito masculino e gametófito feminino. Então eles são de sexo separado, são dioicos. No gametófito masculino, nós vamos encontrar uma estrutura chamada de anterídeo, que é o local onde se produz o gameta masculino. Nós não vamos chamar aqui de espermatozoide, nós vamos chamar de anterozoide. Espermatozoide fica mais, né, para os animais. E no gametófito feminino tem uma estrutura, essa aqui, ó, que fica bem na ponta, chamada de arquegônio. Nele é produzido o gameta feminino, nós não vamos chamar de óvulo, e sim de ósfera. Então o que acontece? Com a chuva, as gotículas de água batem sobre essas plantinhas, certo? E esmaga o anterídeo, espalhando anterozoides junto com as gotinhas que respingam quando batem nas plantas, cheias de anterozoides. Com essas gotículas cheias de anterozoides, quando cai na parte feminina, eles nadam ativamente até chegar à ósfera, promovendo assim a fertilização, formação do embrião e deste embrião originando um novo esporófito. Tá ok? Como a fecundação acontece no gametófito feminino, numa planta dessa completa, podemos garantir que esse gametófito é sim feminino. E assim se dá a reprodução nessas plantinhas, bem pequenas. As pteridófitas já são plantas que apresentam um quadro de características evolutivas um pouco mais avançadas. Já tem tecidos e órgãos diferenciados, ou seja, já tem raiz, caule e folha, né? Mas ainda depende da água para poder fazer a fecundação. Nós temos um representante que é muito comum na nossa casa, que são as samambaias, que são utilizadas como plantas ornamentais. Aqui nós temos alguns exemplos. A samambaia, que nós conhecemos bem, e uma outra planta ornamental, que é menos conhecida, é chamada de avenca. Tá certo? Tem outras plantas também, mas só que essas são as mais conhecidas. O que chama a atenção dessas plantas é que, além dos órgãos diferenciados, raiz, caule e folha, elas são vascularizadas. Então, a condução dos nutrientes é feita dentro de uma rede de tubos, tornando assim a distribuição mais eficiente, o que permitiu essas plantas atingirem dimensões um pouco maiores, como o samambaia-açu, por exemplo, que chega a 6 metros de altura. Essas plantas têm uma característica, nem todas, tá? Mas a samambaia, por exemplo, tem como característica o aparecimento dessas estruturas escuras
na parte inferior das folhas dessa planta, chamada de soros, ou soros, como alguns preferem, tá? Que é o agrupamento de esporângios, que são estruturas que produzem esporos, tá certo? Então, alguns autores chamam até essas plantas possuidoras de folhas férteis, tá ok? E aqui nós temos o ciclo reprodutivo dessas plantas. Você tem aqui na face inferior da folha da samambaia os soros, que é um agrupamento de esporângios. Aqui dentro vai acontecer a divisão celular, chamada de meiose, onde o número de cromossomos vai reduzir a metade, formando os esporos. Na época adequada, quando estiverem maduros, esses esporângios se abrem e liberam os esporos no ambiente. Estes, por sua vez, encontrando condições adequadas, eles vão germinar, quer dizer, vai haver multiplicação celular, vão germinar, originando a outra fase dessa planta, que é chamada de gametófito. Só que tem um detalhe, o gametófito da samambaia, em especial, ele é hermafrodita, também chamado de prótalo. Ou seja, na mesma estrutura, o gametófito ele tem a parte feminina aqui na parte superior e aqui na parte inferior a parte masculina. Então ele é monóico ou hermafrodita. Mas as coisas acontecem basicamente com as mesmas estruturas. Na parte masculina você tem o anterídeo, onde se produzem os gametas masculinos flagelados anterozoides, e na parte feminina tem o arquegônio, onde se produz o gameta feminino chamado de osfera. Então, o gameta masculino que é flagelado, ele precisa de água para poder, umidade suficiente no solo, para poder nadar em direção aonde está o gameta feminino e assim realizar a fertilização. Daí forma o zigoto forma o embrião e o embrião se desenvolve originando outro esporófito que é a planta, que é a parte aérea da planta. Tá ok? Também tem outra forma de produção de novas plantas, de novos esporófitos, através de brotamento, né, das gemas do caule da samambaia, que é subterrâneo, formando essas folhinhas aqui chamadas de báculos. Bom, aqui nós temos as gimnospermas, com representantes bastante conhecidos, como esses ciprestes aqui, também o pinheiro, o nosso pinheiro do Paraná, tá? E também as maiores árvores que existem, as sequoias, tá? Que podem chegar até 120 metros de altura. São plantas gigantescas. Essas plantas já trazem algumas novidades, como por exemplo, essas plantas possuem semente, essas plantas possuem grãos de pólen, essas plantas não dependem mais da água do ambiente para fecundação. Então essas são algumas de suas várias inovações que as tornaram completamente independentes da água para poder fazer sua reprodução. As estruturas reprodutoras dessas plantas são chamadas de estróbilos ou pinhas, tá? Aí a variação é muito grande, tem pinhas hermafroditas, né? Tem plantas com dois tipos de pinhas, a masculina e a feminina, e também plantas só com pinha masculina e plantas só com pinha feminina. Então, o estróbilo ou pinha masculina, eu não gosto de usar o termo flor, nem o nome flor atípica, que é uma característica das angiospermas, que é o próximo grupo. Então aqui eu tenho a pinha masculina e aqui eu tenho a pinha feminina. Então aqui dentro dessa pinha, tá? Aqui tem a estrutura produtora de esporos, produz os esporos, e esses esporos, chamados de micrósporos, né, que são pequenos, vão se modificar em grãos de pólen. Observe que essas estruturas aqui são bolsas de ar para ajudar na flutuação. Aqui nós vamos falar pela primeira vez em polinização. Tá? Já na parte feminina, você tem o óvulo, que é o esporângio dele. Dentro dele será produzido o gameta feminino, tá ok? Chamado de osfera. Então, o que é que vai acontecer nessas plantas? O estróbilo masculino produz os grãos de pólen. Esses grãos de pólen geralmente são
transportado pelo vento, então aí é uma polinização pelo vento, e uma vez caindo no estróbilo feminino, certo? Aqui na entrada do óvulo, ele vai germinar formando o gametófito masculino, que é chamado aqui de tubo polínico. E no tubo polínico nós vamos encontrar os gametas masculinos, chamados de células espermáticas. Então, grão de pólen não é gameta masculino. Esse tubo vai levar o gameta masculino até o interior do saco embrionário, onde está o gameta feminino, colocando os gametas lá dentro. Então, os gametas masculinos não precisam mais nadar. Eles são transportados pelo tubo polínico. Ocorre a fecundação, da fecundação surge um embrião, aqui é tecido nutritivo, chamado endosperma, e a casca, formada a partir da parede do óvulo, que é o esporângio, e aqui nós temos a semente pela primeira vez. Só que são sementes nuas, porque essas plantas não produzem frutos. Em condições adequadas, esse embrião germina, originando uma nova planta, e é o esporófito. Ok? E por fim, pessoal, nós temos aqui as nossas angiospermas, que é o grupo mais abundante, é o grupo mais recente, tá? É o mais abundante em número de indivíduos e também número de espécies. E elas conseguiram se adaptar a praticamente todos os ambientes que nós podemos imaginar, tá? Exceto as regiões excessivamente frias, como na Antártida e no Círculo Polar Ártico. Lá no Polo Norte mesmo, né? Porque no Círculo Polar Ártico ainda tem algumas regiões continentais que apresentam alguns países que têm alguma dessas plantas. Essa é a estrutura reprodutora dessas plantas, as flores, aí sim você pode chamar. As flores são nada mais, nada menos do que modificações de folhas especiais, que nós chamamos de verticilos, tá? Então nós temos aqui a base, que é o receptáculo floral, deles partem as sépalas, formando o cálice, que é o primeiro verticilo. Aí daqui do receptáculo saem as pétalas, que geralmente são coloridas, estão relacionadas à questão da atração para a polinização, tá ok? O conjunto das pétalas são chamados de corola, e o cálice e a corola constituem basicamente o que nós chamamos de verticilos acessórios. Por quê? Eles estão relacionados com a proteção e com a atração de polinizadores, mas não têm a função diretamente relacionada com a reprodução dessas plantas. Agora sim, os verticilos reprodutivos é o androceu, que é um conjunto de estames, que é essa estrutura que eu estou apontando aqui, formado pelo filete e pelas anteras, onde é produzido o micrósporo e o grão de pólen, que aqui é a parte masculina, e essa estrutura grande bem no centro representa o gineceu, que é a parte feminina da flor, onde você vai encontrar o estigma, onde cai o grão de pólen, o estilete, essa parte mais arredondada aqui externa é o ovário da flor, e internamente você vai encontrar um ou vários óvulos, que é onde ocorre a formação do gameta feminino. Então, como é que o processo acontece, minha gente? Aqui eu tenho a flor completa, os grãos de pólen já formados são transportados. Aqui eu estou mostrando uma autofecundação, mas normalmente não é assim. Eles são transportados da parte masculina para a parte feminina, só que as plantas, por exemplo, através da polinização, evita que isso aconteça, fazendo com que o grão de pólen de uma flor vá polinizar o grão de pólen de outra flor da mesma planta ou de outra planta da mesma espécie. Quando esses grãos de pólen caem aqui em cima, no estigma, eles começam a germinar e começam a formar um tubo polínico que vai crescendo, atravessa o estilete, atravessa a parede do ovário e chega até a entrada do óvulo. Aqui dentro você tem o gametófito feminino com o óvulo dentro, as células reprodutivas dentro.
Aqui vai acontecer as fecundações, que são dupla fecundação, não vou entrar em detalhe aqui, só no ensino médio, tá? E aí o resultado disso é a formação de uma semente, com embrião, tecidos nutritivos e a casca, essa parte marrom, tá? Essa parte verde, que é o ovário da flor, ela vai se desenvolver e formar o fruto, que é outra característica exclusiva dessa planta. Então as sementes, elas são envolvidas pelo fruto. Dessa semente ela vai germinar, originando uma nova plantinha. Esse é o chamado ciclo de reprodução das angiospermas, que são as plantas que produzem flores e frutos. Todas elas produzem flores e frutos. Tá ok? A gente pode até não ver, mas elas produzem. E por último, pessoal, nós temos aqui o processo de reprodução assexuada das plantas, que alguns chamam de crescimento ou propagação vegetativa, outros chamam de brotamento. Esse processo acontece graças à presença no caule, geralmente no caule das plantas, de uma estrutura chamada de gemas ou nós. As gemas são estruturas que não têm função definida, são indiferenciadas e que têm a capacidade de se transformar em qualquer parte da planta, inclusive uma nova planta. Tá ok? Então, é comum de acontecer, por exemplo, de você deixar no gavetão da sua geladeira, esquecer lá cenoura, cebola, que mais? Batata inglesa. E passado muito tempo, você vai abrir o gavetão, quando olha lá, tá nessa situação aqui, ó. A cebola está saindo uma plantinha dela. Ou então da batata inglesa está brotando várias folhinhas da batata inglesa. Por quê? Porque isso se formou através de um processo assexuado chamado de propagação vegetativa, crescimento vegetativo ou simplesmente brotamento. Forma-se um broto. E se você pegar aqui dali e plantar, vai nascer a plantinha tranquilo. Porque essas plantas, no caso da cebola e da batata, elas armazenam nutrientes e que mantêm essa plantinha viva durante um bom tempo. Pois bem, esse é o processo natural que você pode ver, inclusive no gavetão da geladeira da sua casa. Agora, o ser humano, observando esse fenômeno que acontece naturalmente nessa planta, percebeu uma oportunidade de usar isso na agricultura, tá? Então, esse processo é usado na agricultura e foram desenvolvidas várias técnicas, né, para aprimorar esse processo. Para quê? Bom, a finalidade desse processo basicamente é o quê? É padronizar o produto que vai ser comercializado na agricultura, todos têm o mesmo padrão, porque a reprodução assexuada produz cópias genéticas, tá? E também um rápido crescimento e desenvolvimento da cultura, porque eu não vou precisar plantar semente, eu já vou plantar uma muda, tá? Já em um estágio de crescimento já um pouco mais avançado e que, portanto, demorará menos tempo, o que diminui os custos para o agricultor. Agora, isso não é o céu. Logicamente que existem desvantagens. Como as plantas surgidas dessa maneira, elas são geneticamente iguais, porque são originadas de uma mesma matriz assexuadamente, o que vai acontecer é que elas são mais suscetíveis a pragas, porque elas são todas iguais, não tem diversidade genética, então o que ataca um ataca todo mundo, e a possibilidade de haver a perda de toda a lavoura é grande. Há uma preocupação maior com o agricultor com relação ao uso de defensivos agrícolas, né, que são pesticidas, etc. e tal, e aí o custo acaba aumentando. Mas eu acho que o custo-benefício compensa em vários tipos de cultivos. Então vamos aqui para algumas, para a gente ter noção do que eu estou falando. A técnica mais conhecida é a enxertia, onde você usa uma planta base, que é chamada de cavalo, tá? E a planta muda que você quer cultivar, chamada de cavaleiro. Olha o tanto de gemazinha que ela tem. Tá certo? Então você faz um corte
na casca dessa planta, que vai receber o cavaleiro, e coloca ela nesse corte. Coloca uma fita ou cera de abelha para evitar infecções, e aí vai se desenvolver essa muda em cima dessa outra planta. Uma outra técnica usada é a chamada de borbulia, onde só se tira a gema da planta que eu quero cultivar. E faço um corte com canivete em T, coloco a gema, fecho, coloco uma fita plástica envolvendo, deixando a ponta do borbulho exposta, e daí vai surgir uma outra planta. Todas as duas técnicas são utilizadas, elas são chamadas de enxertia, feito um enxerto na planta para o desenvolvimento. Uma outra técnica que é menos conhecida é a estaquia, mas também bastante difundida. Cana-de-açúcar, mandioca, macaxeira, todos fazem isso. Eles pegam um galho de uma planta que tem bastante gemas e cortam em pequenos pedaços, que nós chamamos de estacas. Essas estacas são plantadas diretamente no solo. Em contato com o solo, as gemas mergulhadas no solo germinam e começam a originar raízes, fazendo um enraizamento, e de cada pedacinho desse vai surgir uma outra planta. Ok? Outra técnica utilizada é a mergulhia. O que é isso? Você pega um ramo de uma planta, geralmente é feito com morango, por exemplo, né? Que é um caule que cresce rente ao solo. Pega um galhozinho, tá? Cava um buraco no chão, enterra, coloca um ferrozinho aqui, um grampo, só para sustentar, e cobre com terra. Essa parte aqui coberta com terra, ela vai germinar e surgir uma nova plantinha. Você pode depois cortar e levar para outro local, se você quiser. Tá certo? Bom, e essa última técnica aqui é chamada de alporquia, tá? Onde você pega um determinado galho de uma planta, faz um anelamento com o canivete, tirando a casca, certo, do galho, pega um punhado de terra dentro de um saco plástico, preparado com adubo e tudo mais, envolve essa parte que foi cortada, né, feito um anelamento, e envolve com plástico, tá? Deixa passar lá algumas semanas, depois de algum tempo, toda essa região aqui estará enraizada e formando uma nova plantinha. E aí você corta e vai plantar ela em outro lugar. Essas são técnicas interessantes que o homem utiliza para agilizar e uniformizar o plantio. Tá ok? Então, minha gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido claro e que vocês tenham entendido a base, né, do processo de reprodução das plantas. Beleza? Até a nossa próxima aula, onde falaremos sobre os animais. Até mais!